Eu prometi e cumpri. Vídeo sobre a entrevista com o desembargador Nicolau, vice-presidente corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, para poder tratar de cadê as nomeações dos aprovados no concurso de técnico judiciário TJ Paraná. Se você tem interesse nesse assunto, então dá aquela força, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp e Facebook e vem comigo. Bem, atendendo a pedidos, né, dos diversos aprovados aí do concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, e eu não falo só das pessoas com quem eu trabalhei, orientei, preparei, o pessoal que fez a trilha da aprovação diretamente comigo. A história do TJ Paraná ganhou muito mais limites do que as pessoas que eu preparei e hoje muitas pessoas seguem e acompanham aquilo que eu trato sobre o concurso. Acabou virando um concurso de estimação pela quantidade de pessoas envolvidas na preparação e por todos que até hoje seguem informação. Então, seguindo esses pedidos, eu fui atrás de conversar, né, com o Tribunal de Justiça. Porque no passado eu já tinha entrevistado, e tudo isso começou porque em 2019 eu fui falar com o meu amigo Xistão Pereira. Ah lá, o desembargador Adalberto Xisto Pereira, então presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, por ocasião da abertura do concurso. Eu fui lá conversar com ele exatamente sobre a questão da quantidade de vagas, né, por causa da estatização. E aí, essa conversa, né, acabou rendendo toda essa proximidade. Eu não tenho contato e não fui convidado pelo atual presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu até espero conseguir algum contato com ele. Mas, felizmente, através do meu coach, Marco Aurélio, eu tive contato com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, o Sindjus Paraná, e através do Davi, né, e esqueci o nome dele, esqueci o nome, mas através deles eu consegui falar com o vice-presidente, o desembargador corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Nicolau, né? O desembargador Nicolau nos recebeu hoje, segunda-feira, né, para tratar sobre o assunto da nomeação, apesar de que ele deixou bastante claro que essa não é a competência dele. Como corregedor, ele foi designado, não porque é corregedor, mas ele foi designado, a exemplo do que foi com o desembargador Xisto Pereira, ele foi designado como responsável pela estatização. E a estatização é um elemento importante para os aprovados terem aquela ideia de quantas pessoas serão nomeadas. Eu já gravei vários vídeos falando sobre isso e no meio do caminho, obviamente, as pessoas, tem aqueles que acreditam, levam uma fé que vai ter, como eu falo, 1000 pessoas, e tem aqueles que falam, ó, não vão chamar nem os 114 por causa da terceirização. São aqueles que são os otimistas e os agorentos, né? E a reunião acabou durando quase 1 hora, e apesar de uma autorização, né, eu recebi autorização para poder gravar a reunião, até para transmitir ela ao vivo, mas questões técnicas acabaram impedindo. Eles estavam usando o Microsoft Teams e a gente aqui usa o Zoom, e aí não dava para conciliar uma coisa com a outra. Bem, no final das contas nós não gravamos, mas gravamos a parte em que eu falo e o retorno, a voz lá do desembargador. Então nesse primeiro momento eu vou passar para vocês 2 minutos e 50 apenas do iniciozinho da reunião para depois eu passar o resumo do que eu consegui captar dessa reunião. Coloca para eles lá, por favor. Sobre a expectativa de nomeação, né? A informação que eles precisam realmente se existe já alguma conversa, alguma ideia, alguma definição, seria melhor, de quando haverá a nomeação dos aprovados, né? E obviamente que a nomeação dos aprovados, ela passa não só por questões como processos de relotação, a estatização dos cartórios, terceirização, o pedido ao CNJ de aumento do prazo da estatização. Então, todos esses fatores têm levado à insegurança, né, dos aprovados em relação a essa nomeação, né? O 2017
Então, eu acho que todas as perguntas que os membros conseguiram amealhar todos os participantes, elas convergem para um fato, né? A expectativa de nomeação, né? O TRF4 está nomeando, a Prefeitura de Curitiba está nomeando, mesmo com alguns casos com suspensão de prazo de validade de nomeação, mesmo com a suspensão, está havendo a nomeação também. Então, a pergunta principal, o âmago, por mais que o senhor esteja mais ligado à parte da estatização, mas as pessoas querem saber da estatização para saber de nomeação. Eles querem saber de prazo no CNJ para saber da nomeação. Eles querem saber de orçamento para saber de nomeação. Então, eu acho que, em linhas gerais, o que atenderia, inicialmente, era alguma informação sobre, ainda que expectativa. Olha, não haverá nomeação em 2021, nem 2022, nenhuma nomeação. Haverá 100 nomeações, 114 que nem vagas. Algo nesse sentido, eu imagino. Entendi, professor. E eu, como o José Roberto já tinha me passado essas indagações, nesse período eu procurei me informar também. Eu devo esclarecer de início, professor Carlos André, que tudo que diz respeito à nomeação de servidor, relotação de servidor, é atribuição única e exclusiva da presidência do tribunal. Então, eu não tenho, aqui no âmbito da corregedoria, atribuição específica em relação a essa situação. De qualquer sorte, seguindo aqui as indagações, eu procurei me informar agora nesse meio tempo. Qual a previsão do mês de nomeação dos primeiros aprovados? Eu me informei, junto ao Departamento de Recursos Humanos, o concurso foi homologado agora em janeiro deste ano. Provavelmente, segundo as informações que eu obtive, deverão ocorrer nomeações deste concurso, deste certame, no segundo semestre deste ano. Bem, essa foi a parte inicial da reunião, né? A primeira mensagem, a primeira pergunta que eu passei para ele. E a resposta dele, porque como eu disse que a ideia principal, a preocupação principal dos aprovados era com a quantidade e o prazo para nomeação. Todo o resto convergia para essas duas informações. Vocês ouviram que ele falou, e é razoável entender que nós conseguimos a reunião, o sindicato conseguiu acesso ao corregedor. Pela sua boa vontade, né? Ele não tem que receber nem a mim, nem aos membros da comissão. E foi muito bacana da parte dele, achei muito receptivo da parte do desembargador Nicolau, né? Então, fiquei muito satisfeito com o sindicato pela intermediação e com o desembargador pela sua disponibilidade. Mas, com relação à pergunta prazo, ele inicialmente fala que não era a competência dele, mas ele foi perguntar e, segundo informaram para ele, só segundo semestre. Então, isso começou com um banho de água fria com todos nós que estávamos lá, né? Porque nós fomos com a vontade de perguntar por que já não está nomeando agora. E, segundo ele, isso é por conta dos processos de relotação, que era nosso entendimento que esses processos de relotação estavam concluídos, aguardando alguma manifestação final. Não teve a tréplica da tréplica, mas a informação dele, que passaram para ele, é que é segundo semestre. Bem, nós já estamos aí quase em abril praticamente, né? Segundo semestre é junho, mas óbvio que os pessimistas vão falar que segundo semestre é dezembro, né? Vamos aguardar, no que tange ao prazo, vamos aguardar. Bem, quando nós falamos de quantidade, ele falou, olha, eu não tenho essa informação, e se ele foi perguntar, porque ele recebeu a pauta das perguntas antes, é porque lá não souberam também dizer no setor de pessoal, né? Porque isso era um assunto exclusivo de competência da presidência, né? Já disse a vocês que eu já pedi ao sindicato, né, que se fosse possível, tentasse intermediar também uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça. E ele enfatizou que
as informações que ele obteve quanto a esse assunto foi tudo na base do ele foi pedindo informações. Agora, uma curiosidade no meio do caminho, e eu tentei levar as perguntas para o lado da estatização, que é o assunto que ele domina, né? Uma das coisas que ele falou no meio do caminho é que, recentemente, morreu o dono de um cartório em Morretes, sem querer comemorar a morte de ninguém, mas aí ele falou, ó, é mais um cartório a ser estatizado. E eu já tinha falado num vídeo anterior que alguém me passou que tem uns 80 ou 90 cartórios que foram considerados como privatizados constitucionalmente, porque eles foram privatizados antes da Constituição de 88, né? Então isso acabou dando a eles essa constitucionalidade. Mas não é hereditário. Quando o caboclo morrer, vai vagar, né? Tudo bem que eu já soube, alguém já me falou que tem cartório em que o cara não morreu, mas está totalmente já fora da casinha, né? Interditado civilmente, mas estão tocando lá o cartório dele. Mas esse povo, ó, fala sério, eles já receberam cartório antes de 88, né? Estamos falando aí mais de 30 anos de posse do cartório, né? Mas a idade do cara, todo mundo aí já passou dos 80 aí com certeza, ok? Ele mencionou também que o sindicato está com acesso ao pedido de providências no TJ para poder acompanhar. Uma coisa que me pegou surpresa quando nós começamos a falar sobre o pedido de providências que o TJ Paraná protocolou no CNJ, eu tinha lido que o prazo solicitado era 10. Mas o tempo inteiro o desembargador Nicolau falava no prazo de 8. Algumas pessoas no grupo lá dos aprovados do TJ falavam até o seguinte, ó, ele deve ter se confundido porque eles pediram 10, mas ele já está contando que vai ganhar 8. É uma possibilidade, mas até onde eu sei, o pedido era para 10 e ele mencionou 8 várias vezes. A grande boa notícia, que reforça o discurso do CA há muito tempo, que ele falou 2 vezes, enfaticamente, foi: quantos técnicos serão nomeados para a estatização? E ele mencionou que o número de técnicos que serão nomeados para a estatização seguirá a lotação paradigma, que é aquele documento que eu já passei da Secretaria de Planejamento do TJ, que tinha um número de 900 e pouco. Eles podem fundir cartórios, podem fazer alguma coisa, mas esse número será um número elevado. Então, essa foi a boa notícia. Estatização de cartório não é 100, 300, 400, nem 600 servidores. É de 900, no máximo até uns 800, né? Mas aí é aquela coisa, o que adianta estatizar os cartórios e chamar 900 se for daqui a 10 anos? Para o pessoal que foi aprovado agora, esses cartórios têm que nomear os aprovados dentro da validade do concurso. Então, uma das coisas que eu perguntei foi com relação à pressa. Quando que o CNJ vai decidir se vai conceder um prazo maior? Porque originalmente o prazo que o CNJ deu foi de 1 ano. 1 ano, tá? Em 2019, um outro planejamento foi apresentado para 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu não sei por que agora vieram com esse pedido de 10, tá? Mas há quem defenda que o CNJ pode pegar e bater o martelo e dizer que é 1. Eu devo dizer que eu achei o desembargador Nicolau muito confiante de que seria 8 anos. Inclusive, eu perguntei se essa decisão era definitiva e de obediência obrigatória, né? E ele disse que o TJ Paraná tem que obedecer, né? Mas que se o CNJ bater num prazo diferente, o TJ Paraná vai indagar como fazer aquilo acontecer, ok? Outra notícia ruim foi quando outra notícia boa foi quando nós falamos de terceirização. E ele mencionou e defendeu a terceirização como elemento importante, mas ele enfatizou muito assim, ó, não existe risco nenhum, em hipótese alguma, terceirizados desempenharão funções de servidores ocupantes de cargo efetivo. Não há nenhuma hipótese, ele frisou essas palavras, eu tenho aqui gravado o áudio para quem é São Tomé,
em que ele pega e fala, né? Não afetará em nada a nomeação dos aprovados no concurso, terceirizar ou não. Polemizar com esse assunto é besteira. Haverá terceirização e essa terceirização, segundo ele, não afetará a quantidade de técnicos necessários para o funcionamento dos cartórios, ou seja lá o que for. Quando nós perguntamos sobre audiência para escolha de vagas, ele falou que não tinha nenhuma informação sobre isso. Quanto à possibilidade de fazer isso remotamente, assim como outras fases, ele falou que não é competência dele, mas ele acredita muito nessa possibilidade. No que é na competência dele, que é a avaliação de vitaliciedade de juízes, ele falou que inclusive exames médicos, ele como corregedor, autorizou terem sido feitos de forma online. Então ele acredita, ele expressou que ele acredita que é de interesse do tribunal fazer esses procedimentos, retificar para que esses procedimentos possam ser feitos online, ok? Bem, quando eu falei em relação a por que no pedido de estatização havia prioridade para estatizar cartórios deficitários, por que deixar os cartórios superavitários na mão dos cartorários e pegar a bucha e deixar as boas pro final, né? Tentei cutucar. Aí o pessoal também fala assim, quero ver você cutucar na frente de um desembargador vice-presidente do Poder Judiciário, né? Tentei dar uma de leve e ele enfaticamente defendeu a necessidade de primeiro estatizar os menores cartórios. Porque ele bateu que o critério não é o superávit ou déficit orçamentário, mas sim a estrutura que vai ser absorvida. Um cartório deficitário é um cartório pequeno, tem poucas pessoas, mas ele tem pouca estrutura e pouco acervo de processos. Então hoje esse cartório ele tem uma instalação física em que tem lá um arquivo com trocentos mil processos físicos e esse trabalho tem que ser repassado. E ele falou que o grande trauma vai ser a absorção. Ele usou bastante o exemplo do cartório de Londrina, que é um cartório superavitário, mas que tem um acervo gigante. E que para o TJ poder estatizar isso, inclusive ele usou a expressão que para o TJ é um pesadelo essa estatização. É uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível, né? Pelo menos foi a posição que ele colocou, ok? Então o critério de estatização não é o deficitário ou não deficitário, ok? Outra coisa boa, né? Então estamos falando de alguns assuntos bons e outros não tão bons. Quando perguntamos, na verdade não fui eu que perguntei, foi o Jean da comissão dos concursos, ele perguntou sobre a possibilidade de haver lotação para analistas, um novo concurso para analista. E ele disse que considera, para os cartórios inclusive, né, nos cartórios precisam de analista, ele falou que considera inviável e desnecessário um concurso para analistas para serem os chefes dos cartórios, porque já é comum acontecer, e é o que ele acredita que vai acontecer, que é nomearem técnicos judiciários com formação em direito para exercer o cargo em comissão da chefia do cartório estatizado. Então isso daí vai considerar um aumento na quantidade de técnicos nomeados. Quando uma outra notícia boa, olha só, atenção, Urucas, teve uma notícia ruim dele dizer que é só segundo semestre. O resto foram algumas notícias boas. Quando eu perguntei qual é o prazo para esse pedido de providências ser concluído no CNJ, ele falou que não tem como ele precisar qual é o prazo do CNJ, mas que ele acredita enfaticamente que esse prazo é questão de semanas, menos de um mês. Então veja, se em menos de um mês, estamos falando agora final de abril, se até maio o CNJ bater dizendo, é um ano, como eu tinha dito antes, 4 anos para a gente poder fazer um meio termo entre o que você pediu e o que a gente quer, que aí também atende ao prazo de validade do concurso, né? Ou se o CNJ abrir as pernas para 8 anos, 10 anos, né? Mas o fato é que em maio vai ter essa informação e aí no segundo semestre, em junho, já pode ter a nomeação, né? Nada impede que eles já fossem nomeando os 144 números de vagas. Inclusive o Jean bateu nesse assunto também e ele fez cara de paisagem porque não é da competência do corregedor. Essa decisão ela é discricionária do presidente, ok?
No que tange o último assunto que nós conversamos, para concluir, foi sobre a suspensão do prazo de validade do concurso, né? Ele disse que é do interesse do TJ que esse concurso não tenha o seu prazo de validade expirado antes de nomear todos os necessários, porque senão eles vão ter que fazer um outro concurso para poder fazer a estatização. Então ele mencionou de que é interesse do TJ utilizar os aprovados nesse concurso para a estatização. E aí eu volto a bater no número que eu sempre tenho falado. 1.000 é um número razoável, contando as necessidades do primeiro grau, das varas do interior e os cartórios, que também estão pelo interior e aqui na capital, ok? Então é um número já misturando, já abaixando os cartórios de 900 para 600, né? E aí o primeiro grau de 114 para 400, um número mágico, um achismo meu aqui, continua sendo 1.000. Né? Para você que está aprovado em 1.200, 1.400, lembrem-se que nem sempre chamar 1.000 pessoas significa que os 1.000 primeiros vão tomar posse. Passou o prazo, muita gente já casou, mudou, não convidou, já tomou posse em outro concurso. Então eles acabam chamando muito mais. No vídeo anterior, eu quero fazer uma referência aqui, ó, tem um izinho aqui, o vídeo em que eu falo que em 2009, o TJ, no último concurso de primeiro grau, o TJ nomeou 4.000 aprovados. Ó, eu mostro o documento nesse vídeo aqui em cima para vocês. Ok? Eu mostro o documento nesse vídeo aqui para vocês. Aliás, eu também gravei um último vídeo que eu vou botar de referência aqui para vocês, em que eu falei sobre algumas pessoas acharem que as nomeações dos tribunais estão suspensas por ordem do CNJ. Eu já falei que não é nada disso, pelo contrário. A proposta de suspensão do prazo de validade do CNJ é para proteger os aprovados para que o prazo seja suspenso. Não pode prorrogar, na Constituição não fala em prorrogar, na verdade na Constituição também não fala em suspender, mas o CNJ, né, tá sugerindo, tá terminando um julgamento para sugerir que os órgãos façam isso. E a suspensão do prazo de validade não impede de nomear. Inclusive, o pessoal lembrou bem, o TRF4, vários outros concursos estão nomeando, mesmo seguindo ou não a sugestão de suspender o prazo de validade, ok? Então esse é o resumo do que nós tínhamos que falar. Nomeação, ele ouviu falar que é segundo semestre. Estatização, ó, estão querendo pedir 8 meses, o número de nomeados é o que estava lá, não vai ter analista, vai ter técnico, deve acabar esse prazo lá no CNJ nos próximos 30 dias, sabe Deus se vai acabar, e a partir daí o processo anda. Eu fiquei muito satisfeito com a reunião, óbvio que o ideal seria ele dizer, olha, nós vamos chamar 1.000 pessoas na próxima semana. Não vai funcionar assim, ok? No segundo semestre, com o que o CNJ bater, vamos usar a lotação paradigma, vamos fazer nessa ordem aqui de estatização e vamos seguir isso aí, beleza? Agradeço a todos vocês aí que acompanharam. Por favor, deixe seu comentário, o que você acha? Fala aí, você é uruca, acha que não vão nomear ninguém só em 2022, só depois de 8 anos, vão nomear 100, 200, 300? Deixa aí a sua mensagem, o seu oi, deixa eu saber que você participou aqui desse vídeo. Nós fomos atrás, a rapaziada do estúdio, né, se virou, a gente foi atrás para poder levar até você essa informação, ok? Curte o vídeo, inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima.